Na aula de hoje, nós vamos estudar ponto de intersecção entre duas funções de primeiro grau, ou seja, aonde essas funções se cruzam. Aqui, por exemplo, nós temos a função f de vermelho e a função g de verde. Todos os pontos que pertencem à função f estão em cima aqui dessa linha vermelha, e os pontos que pertencem à função g estão em cima da linha verde. Porém, existe um ponto, um único ponto que pertence a essas duas funções ao mesmo tempo. É justamente o ponto onde elas se cruzam, bem aqui. Nesse caso, é o ponto 2, 2, x igual a 2, y igual a 2. Na função g, nós temos aqui, por exemplo, esse ponto x igual a 4, y igual a 3. A função f também tem os pontos dela, mas em comum, somente esse, 2, 2. E na aula de hoje, nós vamos aprender como encontrar esse ponto em comum. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como é que faz isso. Esse exercício aqui, em que ponto o gráfico das funções f de x igual a 2x menos 2 e g de x igual a menos x mais 7 se cruzam. Então, o exercício nos deu duas funções e perguntou em que ponto essas funções se cruzam. Lembrando que o ponto ele tem duas coordenadas. Ele tem a coordenada x e a coordenada y. Então, o que nós vamos fazer para descobrir qual é esse ponto? Concorda comigo que o ponto em que elas se cruzam, f de x é o y aqui, y, e aqui o g de x é a coordenada y também, do ponto. O f de x é a coordenada y e o g de x também é a coordenada y. Sendo que o y, como é o mesmo ponto, então esse f de x tem que ser igual ao g de x. E esse x aqui, ele também tem que ser igual a esse x aqui. O valor tem que ser igual. Como que nós podemos fazer isso? Se o f de x é igual ao g de x, a gente pode igualar esse termo aqui com esse termo aqui. Fazendo isso, a gente tira o y da jogada e fica só com x para trabalhar. Então, eu vou igualar 2x menos 2. 2x menos 2 é igual a menos x mais 7. Só isso, eu igualo as duas funções. Igualando as duas funções, o y sai da jogada, o y no caso é o f de x e o g de x, a gente fica livre para descobrir quem é x. Quem é x naquele ponto específico em que elas se cruzam. Lembrando que x pode assumir qualquer valor real, se a função estiver dentro do escopo dos números reais. Então vamos lá, vou isolar, vou jogar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então aqui tem 2x, eu vou repetir, 2x. Esse menos x passa para lá trocando o sinal, vai ficar mais x. Isso é igual a 7. E esse menos 2 passa para lá trocando o sinal, vai ficar mais 2. Então, 2x mais 3, 3x, é igual a 7 mais 2, que é 9. Esse 3 vai passar para cá dividindo. Então, nós temos que x é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. 9 dividido por 3. Descobrimos o valor de x. X é igual a 3. Agora que nós temos o valor de x, a gente quer saber quem é o y, ou seja, quem é o g de x ou f de x. Então, basta eu substituir esse x igual a 3 em qualquer uma das duas funções. Tanto faz eu substituir na f de x ou na g de x. Eu vou achar o mesmo valor para y. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui na primeira, na f de x. Eu vou fazer que f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 2. Esse x aqui, eu substituí aqui pelo 3, que é o quanto vale x nesse ponto específico que eu quero saber. Então, aqui eu tenho que f de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Isso daqui, esse f, é o y. Então, o ponto em que essas funções se cruzam, eu vou chamar o ponto de P, de coordenadas x igual a 3, y igual a 4. Esse é o ponto em que essas duas funções se cruzam. É o único ponto em comum entre essas duas funções de primeiro grau. Vamos agora fazer um outro exercício um pouco mais complicado. Por que ele é mais complicado? Aqui a questão é, determine o ponto A. Então, nós temos o gráfico aqui de uma função de duas funções de primeiro grau.
tem esse ponto aqui, é o ponto A, e pelo que nós estamos vendo no gráfico, o ponto A é justamente aonde as duas funções se cruzam. Então aqui nós temos um exercício de determinar aonde essas duas funções se cruzam. Então nós temos aqui a função vermelha, f de x igual a menos x mais 4, e temos a função g, que o exercício não nos deu, o exercício não nos disse qual que é a função g. Então nós vamos ter que descobrir quem é a função g, para depois descobrir aonde essas duas funções se cruzam. Como que nós vamos fazer, então, para descobrir qual é a função g? Se vocês repararem aqui na função g, ela já nos deu alguns pontos. Nós temos esse ponto aqui, olha, que é o ponto de coordenada x igual a 0, y igual a 1. E nós temos esse outro ponto aqui, que é o ponto de coordenada y igual a 0, x igual a menos 2. Aqui é onde a função cruza o eixo y, a função g cruza o eixo y, e esse ponto é onde a função cruza o eixo x. Então, nós temos, antes de resolver o problema de onde as funções se cruzam, nós temos que resolver o problema de descobrir qual é a função g a partir de dois pontos. Dados dois pontos, qual é a função? Isso nós já vimos em aulas anteriores da playlist. Qualquer dúvida, confere lá. Então, nós temos aqui, eu vou chamar esse ponto aqui 0 e 1 de ponto B. Ponto B é o ponto 0 e 1. E esse ponto aqui, olha, do menos 2 e 0, eu vou chamar de ponto C. Ponto C igual a menos 2,0. E como que a gente faz para descobrir qual é a função de primeiro grau dados dois pontos? A estrutura de uma função de primeiro grau é essa daqui, olha. Y é igual a ax mais b. Agora nós vamos substituir a coordenada x e y do ponto B nessa equação aqui, olha, vai ficar y aqui no ponto B igual a 1, então eu vou substituir esse y por 1, igual a, que multiplica o x do ponto B, que é 0, a vezes 0, mais b. Esse a vezes 0 vai zerar. Então, aqui nós temos que b é igual a 1. Agora, eu vou substituir as coordenadas do ponto C nessa função aqui. Nós temos, então, que y é 0. Substituir esse y aqui por 0. 0 é igual a que multiplica x, o x é menos 2, mais b. Então, aqui nós temos, olha, a vezes menos 2, menos 2a mais b igual a 0. Sendo que a gente já sabe que b é igual a 1, tá vendo? Basta substituir esse 1 aqui nesse b. Vai ficar menos 2a mais 1 é igual a 0. Jogando 1 para lá, vai ficar menos 2a é igual a menos 1. Agora, esse menos 2 passa para cá dividindo. Nós temos, então, que a é igual a menos 1 meio. Menos 1 sobre menos 2. Menos 1 sobre menos 2. Isso é igual a 1 meio positivo. Então, a é igual a 1 meio. Nós temos que b é 1 e a é 1 meio. Para a gente determinar qual é a função, agora a gente vai substituir esses valores, olha. A igual a 1 meio, b igual a 1 aqui. Vai ficar assim, olha. Y é igual a... O a vale 1 meio de x mais 1, mais b que é 1. Então, essa é a... Essa é a função g de x. Deixa eu voltar aqui para ver se é g de x. É, isso mesmo. Essa vai ser a função g. Então, nós temos que g de x, vou até copiar aqui, ó, g de x é igual a 1 meio x mais 1, que foi a função que a gente achou para esse gráfico aqui. Agora, o que nós temos? Nós temos agora puramente a questão de encontrar quem é o ponto A, aonde as duas funções se cruzam. A gente já sabe quem é a função g de x, ó, g de x é igual a 1 meio x mais 1,
Basta agora igualar as duas. Deixa eu apagar aqui para liberar espaço. Então, aqui qual que é a técnica? Nós temos o quê? Que a gente vai fazer f de x igual a g de x. Então, eu vou igualar esse pedaço com esse pedaço. Descobrir quem é x. Quem é o x desse ponto aqui vai ficar menos x mais 4 é igual a 1 meio x mais 1. Vamos resolver agora essa equaçãozinha. Esse menos x eu vou passar para lá trocando sinal, e esse mais 1 eu vou passar para cá trocando sinal. Vou deixar a letra para um lado e número para o outro. 1 meio x é igual a x sobre 2. Então, aqui nós temos x sobre 2. Esse menos x vai passar para o lado do x sobre 2 trocando sinal, vai ficar mais x. É igual a 4. Esse menos 1 vai passar para o outro lado do x sobre 2. Esse mais 1 vai passar para o outro lado trocando sinal, menos 1. Então, aqui nós temos x sobre 2 mais x. Essa parte aqui da fração a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai ficar 2x sobre 2 para igualar os denominadores. Aqui a gente pode fazer a conta. X mais 2x é igual a 3x. O denominador a gente repete, que é o 2. Isso é igual a 4 menos 1, 3. Agora, esse 2 passa para lá multiplicando. Vai ficar... Deixa eu trazer a conta para cá. 3x é igual a... 2 passou para cá multiplicando. 2 vezes 3, 6. 6 3x é igual a 6. Então, x é igual a... O 3 vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 3 igual a 2. Nós descobrimos o valor de x, que é 2. Agora, nós precisamos substituir esse x em uma das duas funções aqui, para poder encontrar o valor de y, que aí a gente encontra o ponto A. Eu vou substituir nessa daqui, que está mais fácil para calcular. Então, aqui nós temos que f de 2 é igual a menos 2. Eu só substituir esse x por esse 2 aqui embaixo, menos 2 mais 4. Então, f de 2... menos 2 mais 4 é 2. Então, aqui nós descobrimos o valor de y igual a 2. Então, a gente sabe que esse ponto A é o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Então, aqui é um 2 na coordenada x, aqui na coordenada y, 2. A propósito, esse exercício aqui é exatamente o mesmo gráfico dessas funções aqui, dessa f e dessa g aqui. 2 e 2 são as mesmas funções. Só que aqui eu coloquei alguns valores para nós fazermos o exercício. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários. E a forma que você tem de contribuir com o meu canal é simplesmente compartilhando o canal com o pessoal da sua sala de aula, escola, faculdade, curso preparatório, grupos de estudos de WhatsApp. Qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ser útil para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente! E não se esquece de você mesmo compartilhar consigo mesmo. Ficou estranho você mesmo compartilhar consigo mesmo. Não, você compartilha com você mesmo, se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Valeu, gente!